Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos dando continuidade ao nosso livro Suma Daimoníaca, um livro que contém o tratado de demonologia e o manual de exorcistas. Ontem nós vimos os nomes dos demônios e fomos falando onde esses nomes estavam na Bíblia, né? Também vimos que existem pessoas que fazem listas de nomes, bruxos aí, autores de livros, que fazem listas de nomes de demônios, quantidade de demônios. Isso é mentira. Ontem nós conversamos sobre isso. Isto é mentira. Não se deixe enganar. Cada nome é dado, cada demônio leva o nome daquele cujo o seu pecado, tá bom? Então existe, para cada demônio tem um nome, mas é impossível de saber o nome de todos os demônios e quantidade de demônios. Só quem sabe quantos demônios existem no inferno é Deus. Homem vidente, bruxo, não sabe, amados irmãos, quantos demônios existem. Não se deixe enganar. Também vimos que pessoas escrevem livros dizendo que tem um demônio que ele que deu a ideia para Satanás tacar fogo no céu. É mentira, falamos isso ontem, né? Por que eu estou voltando, estou repetindo? Porque são informações muito importantes da gente saber, que pessoas vêm, qualquer pessoa vem e falam, e como cristãos desinformados, as pessoas acabam acreditando. Não, demônio nenhum tacou fogo no céu. Ele não tem autoridade, ele não tem esse poder nem de tacar fogo na terra sem a permissão de Deus, quanto mais no céu, tá bom? Então são histórias aí que algumas pessoas se dizem o que são e escrevem esses livros, então não se deixe enganar, tá bom? Então provamos os nomes dos demônios, que falamos somente os demônios, que eram 7 que estavam na Bíblia. Existem mais? Existem mais nomes? Cada demônio tem um nome pelo qual é o seu pecado, mas nome de todos é impossível algum ser humano, alguma pessoa, algum estudioso saber, tá bom? Só Deus sabe. Então vamos lá, o nosso primeiro capítulo, questão 8. O tempo existe para os demônios? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus instantemente pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Primeiro capítulo, questão 8. O tempo existe para os demônios? Vamos fazer assim, vamos fazer a questão 8 e a questão 9. Eu vi aqui, são curtas, então nós já vamos adiantar. Então questão 8, questão 9, primeiro capítulo. A questão 8 vem com a pergunta: o tempo existe para os demônios? Iniciamos então. Sim, o tempo transcorre para os demônios. Não é um tempo como o nosso, que é um tempo material. Porém, trata-se de um tempo próprio dos espíritos, chamado eternidade. Como é que nós falamos outra vez? Eternidade é o evo. O evo significa eternidade. A evo, em latim. A eternidade é a sucessão dos atos de entendimento e vontade em um ser espiritual. Os atos da razão e da vontade se sucedem, provocando um antes e um depois. Um antes de determinado ato do entendimento, ou de um ato de querer algo, desde o momento em que há um antes
e um depois, há algum tipo de tempo. Portanto, quando se diz que os espíritos do céu e do inferno estão na eternidade, deve-se a compreender essa afirmação como uma interminável sucessão temporal. Uma sucessão de tempos sem fim, entretanto com um princípio, que é quando foram criados. Somente Deus está em um eterno presente. Só Deus está em um eterno presente. Meu Deus, cadê? Só nele não há sucessão de um tempo de uma forma. Nele não transcorreu nunca nem um segundo, nem um só antes, nem um só depois. A eternidade de Deus é qualitativamente distinta da eternidade do tempo material, com o princípio, porém, sem fim, e da eternidade do eterno, o Evo, também com um princípio sem fim. Sobre esse tipo de tempo, a eternidade do eterno, Santo Tomás de Aquino falou já no século XIII, na primeira parte da questão 10, artigo 5 de sua Suma Teologia, e talvez para alguns possa parecer que seu raciocínio era excessivamente teórico, porém depois de haver escutado relatos de pessoas que passaram por experiências próximas da morte, que viveram a experiência da separação do corpo, de entrar em um túnel e etc. Comprovei que, palavras de José Antônio Forter, comprovei que, quando se perguntava a eles se havia tempo nessa experiência, se notaram o tempo transcorrer, as explicações que davam concordavam perfeitamente com o que Santo Tomás de Aquino explica sobre a eternidade, ao falar dos espíritos sem matéria. E agora, amados irmãos, não falei que era curta? Questão 9. A questão 9 vem com a seguinte questão: em que pensa um demônio? Olha só, em que pensa um demônio? O que passa na cabeça de um demônio? Questão 9 do capítulo 1. Todo anjo caído conserva a inteligência da sua natureza angélica, e com ela segue tomando conhecimento, conhece, a indaga com sua mente o mundo material e o mundo espiritual, o mundo real e o conceitual. Como ser espiritual, eminentemente intelectual, não há dúvida de que está profundamente interessado pelas questões conceituais. Ele sabe muito bem que a filosofia é a mais elevada das ciências. Inclusive, sobre a teologia, está sobre a filosofia. Porém, odeia Deus. No conhecimento encontra prazer, mas também sofrimento. Ele sofre cada vez que esse conhecimento leva a considerar Deus. E o demônio percebe continuamente a ordem e a glória do Criador em todas as coisas. Até nas coisas aparentemente mais neutras, ele encontra o reflexo e a lembrança dos atributos divinos. Olha só, o demônio está sempre lembrando de quem é Deus, do poder de Deus, da glória sem tamanho de Deus. Ele está sempre passando isso no pensamento dele. Até porque ele sabe, né? Até mais que os humanos, a força e o poder de Deus. No entanto, o demônio não sofre o tempo todo. Muitas vezes simplesmente pensa. Sofre apenas em certos momentos, quando se lembra de Deus, quando volta a ter consciência de seu estado miserável, de sua separação de Deus, quando lhe atormenta a consciência. Umas vezes sofre mais que as outras menos, algumas mais.
pois seu sofrimento não é uniforme, entretanto estas variações se dão segundo a intensidade que marca a deformidade moral de cada demônio. Seria horrível pensar nos demônios como seres permanentes em sofrimento, em cada instante, em cada momento. A separação de Deus produz sofrimento por toda a eternidade, mas é sofrimento de uma máquina de tormento em ação constante. O demônio nem sempre está a tentar, nem sempre está contorcido em dores espirituais. E a nossa questão 9 termina aqui. Hoje falamos da questão 8 e questão 9. Na questão 8 falamos: o tempo existe para os demônios? Na questão 9, em que pensa um demônio? E amanhã vamos falar da questão 10, 11 e 12. Amados irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal. Conhecimento é muito bom. Faz bem. Deus abençoe a todos vocês.